Para aqueles que ainda não me conhecem, proprietária da marca Transformare, simbolizada pela borboleta que está aqui atrás de mim. E para quem está acostumado a acompanhar os meus vídeos, sabe que eu sumi já faz um bom tempo, né? Eu já não estou aparecendo tem um tempinho, né? E eu não parei com astrologia de maneira nenhuma. Eu continuo fazendo muita coisa. E talvez o problema seja esse. Não um problema, mas uma coisa muito boa. Eu estou trabalhando muito em projetos, estudando, desenvolvendo, e isso me toma um tempo que me impossibilita fazer tantos vídeos quanto eu fazia antigamente. Eu vou checar aqui para ver se está tudo ok. Está gravando, sim. Mas hoje eu vi alguém colocando um post sobre Júpiter em Capricórnio, que tá para entrar. E eu falei, nossa, começou a vir várias ideias na minha cabeça e eu falei, nossa, acho que tá na hora de eu fazer alguma coisa. A gente está passando por um momento planetário super diferente, super raro, que há muito tempo não acontece. Então, eu achei importante começar a falar um pouco sobre isso e até passar para as pessoas como é que a gente se comporta nesse momento que a gente está passando de Júpiter saindo de Sagitário, né, e entrando em Capricórnio. Então, a gente vai começar, eu vou começar a falar, vou falar algumas coisas aqui, não acredito que não vai ser um vídeo muito longo, só que como eu sou uma pessoa muito visual, eu gosto muito de inserir imagens nas coisas que eu falo, para facilitar a capacidade de memorização. Então, eu montei aqui uma apresentaçãozinha pequena, eu vou ficar aqui na tela aqui aparecendo só na parte de baixo, enquanto isso vai correndo a apresentação. Então, vou dar uma mudada agora, eu vou colocar eu aqui no canto e uma apresentaçãozinha pequena sobre Júpiter em Capricórnio. Então, vamos começar. Vamos lá. Bom, aqui então eu estou mostrando essa tela aqui para a gente falar dessa entrada de Júpiter em Capricórnio. Aqui está o mapa de Campinas, no dia 2 de dezembro, na parte da tarde, né, assim, mais ou menos aí por volta de umas 3 horas, 3 e pouco, a gente tem o ingresso de Júpiter em Capricórnio. E aí as pessoas vão se perguntar, mas e o que é isso? E o que significa isso? Para quem não sabe, no final do ano, geralmente, Júpiter muda de signo. Então, ele ainda está em Sagitário e ele vai sair e vai partir para Capricórnio. O que é importante a gente falar astrologicamente sobre isso? O Júpiter em Sagitário, ele está exatamente, ele é o planeta que está exatamente no signo que ele rege, que é Sagitário. Júpiter é o planeta regente do signo de Sagitário. Então, toda essa tônica otimista, toda essa tônica de pensar que vai ser tudo ótimo, de querer fazer um monte de coisa, de expandir para tudo que é lado, de querer estar em vários lugares ao mesmo tempo, fica muito mais acentuado, ficou durante todo esse ano com o Júpiter em Sagitário. E aí, então, ainda não vou mudar. E aí, quando a gente passa a entrar em Capricórnio, quando Júpiter começa a circular por Capricórnio, esse tom vai mudar bem, bastante. E
eu vou falar daqui um pouco, assim, eu vou falar sobre isso, que eu acho que a ideia desse vídeo é justamente falar a tônica, orientar sobre o que a gente vai fazer no próximo ano com essa mudança no signo. Aí, antes disso, eu vou colocar aqui um mapa que foi de domingo 24 de novembro de 2019, quando, isso às 10h34 da manhã, Júpiter e Vênus tiveram uma conjunção. Eles tiveram uma junção de energias. Para quem é leigo de astrologia e quer entender um pouco como é que a gente faz leitura de mapa, eu sempre explico isso. Quando a gente fala dos planetas, né, circulando em volta da gente, fazendo um movimento na nossa vida, a gente está falando de núcleos energéticos que lançam uma determinada vibração, que é a vibração, que lançaram a vibração no seu mapa natal e te confere um temperamento todo característico da sua personalidade, do seu comportamento, da sua forma de conviver com as pessoas, da sua forma de reagir emocionalmente a determinadas circunstâncias. E ao longo da sua vida, conforme esses planetas vão se movimentando, eles também vão lançando essa energia em cima da sua vida, e aí é que a gente tem os disparos dos eventos e dos acontecimentos. Quando a gente fala numa conjunção, que a gente fala que Júpiter e Vênus estiveram juntos, dia 24 de novembro, a gente está falando de dois planetas que na astrologia são chamados de pequeno e grande benéfico. São dois planetas extremamente benéficos, um trabalha com as relações, com os relacionamentos, com o amor, com a arte, com aquilo que a gente aprecia, com aquilo que nos suaviza, com aquilo que nos atrai, e com, né, as nossas associações e parcerias. E o outro é um planeta de extrema amplitude, de expansão. Então a gente tem dois planetas numa posição que estava especificamente muito, muito, muito rara, né? Muito diferenciada. Então isso foi um evento que aconteceu nesse dia e sim, eu estava numa vivência, vou até colocar aqui uma foto. Esse dia foi falado que sobre os diamantes que você receberia com essa bênção dos céus, que foi essa junção desses dois planetas, que foram energias muito fortes. E a gente teve, e aí assim, o que foi falado nessa vivência que eu estava nesse dia, é que peça que lhe será dado. Então eu participei de uma vivência com um astrólogo, muito bom, né? Foi uma vivência em São Paulo. Teve essa pessoa que está aqui, é minha amiga, a Érica, teve uma vivência com tambores. Ela é terapeuta, ela faz terapia com tambor, e ela tocou, né, emitiu aí uma energia tremendamente forte naquele dia, muito forte. Aí nós tivemos uma oração cantada, uma oração em tupi, cantada, nós dançamos, fizemos uma dança circular, como se fosse uma roda, né, de índios, e foi extremamente forte. Foi um momento que eu agradeço imensamente ter participado. Quem organizou também foi uma outra amiga minha, que é a Márcia Barros, que trabalha muito com isso. E aí a gente passou então por essa experiência. Por que eu tô falando isso? Porque Júpiter está fazendo, ele está vindo, fazendo vários caminhos, ele está percorrendo vários
planetas, ele está fazendo aí um movimento muito interessante. Então vamos continuar. Então a gente está falando aí do Júpiter, que está saindo aí mais uns 2 dias, ele está saindo de Sagitário. Então ele está deixando aí o signo que ele rege. Então Júpiter estava muito à vontade nesse tom de que tudo é legal, que tudo é muito interessante, que tudo vai dar certo, que nada é impossível, né? E aí a gente tem o que com tudo isso? Tudo isso aqui que vocês estão vendo, né? A gente tem muita gente, assim, dependendo das características do mapa, né, da pessoa, você vai estar convivendo com muita gente, dependendo de onde Júpiter em Sagitário estava passando, você estava convivendo com muita gente, você estava circulando por muitos lugares ao mesmo tempo, você estava aqui, daqui a pouco você estava saindo e indo para outro lugar, você começou a fazer um curso, você estava estudando muito, fazendo um curso aqui, daqui a pouco mudou tudo, você já começou a fazer um outro curso lá. Dependendo do seu mapa, onde o Júpiter esteve, você pode ter namorado muito, você pode ter aí se relacionado com muita gente, com muitas pessoas. Você pode ter se relacionado, feito muitos amigos, você pode ter tido aí uma expansão na sua carreira, você pode ter começado a ficar mais visível nas coisas que você desenvolveu, né? E aí você começou também a desenvolver muitas coisas ao mesmo tempo. Você pode ter bebido bastante, ter se divertido muito e pode ter também comido bastante e aí ter ganho uns quilos. Júpiter, ele é o planeta da expansão. E aí você expande não só no conhecimento, não só no dinheiro, dependendo, né, da posição do Júpiter no mapa da pessoa, como você também expande fisicamente. Dependendo aí da situação, você ganhou alguns quilos. E essas duas figuras aqui que estão aqui embaixo, eu quis colocar para mostrar que isso é uma coisa muito, muito, muito de postura muito sagitariana, né? E esse Júpiter trouxe muito isso para quem já tem uma natureza sagitariana predominante, não só que nasceu no signo de Sagitário, mas que tem uma predominância de Sagitário no seu mapa. Isso aqui é muito, muito Sagitário, esse otimismo, né? O impossível se torna eu sou possível, né? Esse se torna, no inglês se torna I'm possible, né? E essa figura do céu, o céu é o limite, isso traz muito dessa figura do Sagitário, né? E o Júpiter abriu ainda mais isso. Pois bem, ele saindo de Sagitário, ele vai começar uma vibração bem diferente. Ele vai começar a entrar na vibração de Capricórnio, uma vibração de terra. Então a gente saiu daquela expansão do fogo, daquela abertura do fogo que vai para todos os lados, que está sempre presente em todos os lados, essa coisa do impulso, essa coisa do fervor, e a gente está indo para a terra. Agora a gente está indo aonde as coisas já não são mais tão impulsivas assim. Então, para a gente ter uma analogia, né? Quem rege Capricórnio é Saturno. E Saturno também está em Capricórnio. Saturno está muito à vontade agora, nesse momento, no signo que ele rege, né? Um dos signos que ele rege. Mas ele está extremamente à vontade nessa posição. Para a gente ter uma ideia, né? Assim, quando a gente pega a ordem dos planetas no sistema solar, a gente tem lá o Júpiter que vem. Ele expande, ele protege, ele faz, ele tal. Logo depois dele vem o Saturno, com aqueles anéis que já mostram uma contenção em volta, né, do próprio planeta, e o Saturno já olha e fala: opa, agora aqui a gente para, e agora
não vai mais ficar expandindo para todo lado, não. Agora é a hora da gente pôr um limite nisso. Agora é a hora da gente colocar uma centralização, um rumo nisso, porque se você ficar expandindo para todo lado, essa energia vai se esvair em determinado momento. Agora é a hora da gente concentrar. Expandiu, cresceu, e agora a gente vem e olha e fala, bom, agora é o momento da gente ter uma concentração disso, agora é o momento da gente pegar toda essa expansão e colocar na prática, não ficar só no fogo que nasce e vai embora e acaba. Agora é hora da gente concretizar. Então, quando a gente sai de Sagitário e entra em Capricórnio, a gente vem trazendo todo esse tom de opa, vamos para a expansão agora, que agora é hora de planejar. Capricórnio, a gente olha as figuras de Capricórnio, elas são exatamente essas sim que a gente está vendo, os pontos mais altos, chegar nos pontos mais altos. Capricórnio simboliza o ápice daquilo que a gente quer fazer. Os caminhos mais extremos e árduos são percorridos pelo Capricórnio pacientemente. E aí a gente tem uma figura aí da bolinha, né? Da bolinha assim na linha, exatamente na linha. É isso, né? Capricórnio é andar na linha, não sair desse limite, é colocar limites, é colocar pontos até onde você vai, dali você não vai sair mais, a não ser depois que você tenha se consolidado dentro daquele espaço. Aí você já pode começar a entrar dentro de um outro limite. E aí depois a gente vai trabalhar também com a questão do tempo. Saturno rege o tempo. O planeta regente de Capricórnio, ele vem fazendo, quando ele tem uns movimentos que ele faz no mapa, que são os movimentos da cobrança daquilo que foi feito. Capricórnio, ele demanda um planejamento que você pode levar o tempo que você quiser, mas faça, realize, concretize aquilo que você se propôs a cumprir. Isso é a energia de Capricórnio. Então, quando a gente fala numa expansão de Júpiter, que vem esse planeta expandindo, que é aquele planeta da abundância, ele encontra esse tom capricorniano, esse tom dos limites. Isso quer dizer que o nosso nível de atenção e de tons capricornianos deve aumentar muito mais do que a gente já tem quando a gente planeja fazer algo. Então, o nosso nível de responsabilidade perante alguma coisa aumenta muito mais. Agora, é lógico que não é um tom que Júpiter se sente à vontade, porque se aumenta muito aquilo que limita, e o Júpiter ele vem querendo aumentar cada vez mais sem limites, né? Sem nenhuma, tudo tá ótimo, tudo tá maravilhoso, mas Capricórnio já pede uma outra coisa. E aí eu vou passar algumas palavras-chave aqui para vocês, que são o quê? Primeiro, contenção, né? Então, se você comeu muito, se você bebeu muito nesse ano de Sagitário, de Júpiter em Sagitário, o momento agora é de restringir tanta comida, restringir tanta bebida. Por quê? Vamos supor que você tenha aí um Júpiter, você tem aí, né? Você ganhou um pezinho e tal, né? E aí, sim, esse Júpiter agora começou a passar pelo seu ascendente.
Se você não faz uma disciplina, uma regra para você dar uma reduzida nesse peso, você pode começar a ter problemas nas áreas relacionadas a Capricórnio, né? Por exemplo, joelho, enfim. Júpiter, ele é um planeta do fazer o certo. Você vai ter todas as benesses que o Júpiter pode te trazer, desde que você use a postura correta, desde que você use o agir corretamente, o fazer o certo. Ele está ligado à justiça. Júpiter em Capricórnio, o fazer o certo é agora centrar, é agora reduzir, é conter energia para fazer a sua concretização. Assumir mais responsabilidades, coisa que até agora, né, quem estava bem aí nessa vibração sagitariana não estava muito preocupado. Fazer um planejamento. Então, tudo que você viu de novas ideias nesse ano que Júpiter estava em Sagitário e que você viu as infinitas possibilidades, agora é hora de você pegar todas essas ideias e planejar a realização delas. Elas não podem ficar mais só no mental. Todos aqueles alvos que o Sagitário foi lá e lançou a flecha para algo, agora é hora de você ir nesse alvo e ver o que é que ele te reserva. Né? Não é só mais buscar mais um outro alvo. Agora é a hora de você mudar o olhar. O olhar já não é mais aberto, é um olhar focado e direcionado. Cumprir metas, nem que sejam pequenas. Comece com metas pequenas. Ninguém está falando que agora você vai precisar realizar algo grande. Comece olhando no cumprimento das pequenas coisas que você precisa. E aí é aquela história. Você vai cumprir aquilo que eu falei agora há pouco. Você vai cumprir aquilo contido dentro de um limite que você sabe que consegue chegar nele, que você consegue cumprir, que você consegue realizar. Passou esse limite, conseguiu, abre um pouco mais, chega um pouco mais. É aí a hora que você começa a fazer o cumprimento das suas metas. Então, você ganhou peso no ano passado, durante esse ano, agora é a hora de fazer a contenção. Então, cumpre pequenas metas, fazer uma atividade física, fazer uma mudança alimentar pequenas. Ou buscar ajuda com pessoas que tenham conhecimento. Capricórnio, ele pede isso também. Buscar ajuda com pessoas que tenham experiência na área do que você precisa. Então, isso também tem um grande significado. Visibilidade social. Se você está realizando, batalhando, trabalhando em algo que já tem um tempo, você vai se tornar, pode ser, depende do seu mapa, que você consiga uma visibilidade social em função desse seu planejamento, desse seu trabalho que está sendo estruturado, está sendo construído ao longo de um tempo já. Autoridade, você pode começar a ter mais contato com pessoas que são autoridades em qualquer assunto que esteja vinculado não precisa ser uma pessoa do alto escalão de governo, mas pessoas que exerçam uma autoridade naqueles assuntos que estão relacionados à sua vida. Então pode ser um pai, pode ser uma mãe, pode ser um chefe, pode ser que você esteja fazendo um estudo aprofundado sobre alguma coisa, você tenha contato com uma pessoa que é autoridade naquele assunto que você está estudando ou que você está desenvolvendo. Isso começa a aumentar. Maturidade é um signo que você acaba se tornando um pouco mais velho, assim, vibracionalmente falando, né? Você começa a amadurecer, porque ele é o signo que representa
a maturidade, aquilo que toda aquela construção que você teve para chegar num determinado objetivo. E que, fique bem claro, isso não se encerra agora. O objetivo da gente usar esse Júpiter em Capricórnio é a gente aprender com esses recursos para levar daqui para frente. Não é que você só vai passar por esse ciclo de concretização agora, mas ele tem muito a ensinar sobre essa maturidade das coisas, sobre como a gente para de ficar brincando muito, rindo muito, achando muita graça e começa a colocar uma ordenação de pensamentos e amadurecer esse espírito infantil. O que não quer dizer que a gente não vá deixar de ter, né, os nossos momentos, mas em algum momento, em algum assunto da sua vida, dependendo do mapa e aonde esse Júpiter estiver tocando, você vai passar por uma experiência e vai precisar passar por uma experiência para aprender a desenvolver a maturidade. Pode ser qualquer assunto. Realizações, né, concretizações, que tenha totalmente relacionado com tudo isso que a gente está falando. Hierarquia, agora, o certo, o que Júpiter pede do agir certo é o respeito à hierarquia. Se até agora você foi com Júpiter em Sagitário, aquele cara que falou, que bem pensou para quem queria, era aquela pessoa com um excesso de sinceridade, não estava nem um pouco preocupado, agora é hora de respeitar hierarquias, no sentido não só de pessoas mais velhas, mas pessoas com autoridade. Pode ser que agora seja um momento, se você até agora desenvolveu, por exemplo, ensino, né? Ensinar as pessoas, pode ser que agora, a partir desse momento, você comece a trabalhar ensinando pessoas num nível hierárquico maior, acima do seu, ou pessoas mais velhas. Pode ser que você acabe por ensinar pessoas mais velhas. Tudo isso é o que engloba um pouco dessa vibração de Júpiter em Capricórnio. Não vai dar para explicar tudo, mas são exemplos, né, sobre as associações que ele vai trazer. Disciplina, né? Impossível, assim, agora a gente tem que redobrar essa disciplina, aumentar muito mais essa disciplina com relação aos nossos planos e aquilo tudo que a gente idealizou com o Júpiter em Sagitário, e voltar agora para essa questão da disciplina e seguir regras. Pode ser que em Sagitário você tenha agora, nesse ano que passou, você tenha se interessado por alguma religião, não no sentido só de templos e de igrejas, mas no sentido esotérico, algo que despertou o seu interesse, mas a questão religiosa pode ter ficado muito, muito forte. E aí agora, nesse momento, você começa aquilo que era uma coisa que você adorava, assim, né, muito, estava assim, encantado. Agora pode ser que você comece a questionar algumas coisas, o que não é ruim e que não quer dizer que você precise abandonar essa nova concepção, mas talvez você precise colocar alguns limites para aquilo que para você fez assim, aumentou gigantemente, certo? E aí, então, eu quero dar alguns exemplos agora que as histórias infantis, elas têm um componente mitológico que é de grande peso, de grande força na astrologia, que é o que traduz muito, que traduz assim quase tudo que tem na astrologia, praticamente tudo, né? Tudo que existe na astrologia é traduzida por um mito. E as histórias infantis, elas têm esse mito traduzido de algumas formas, né? Então eu vou começar a falar um pouco aqui da história dos três porquinhos que todo mundo conhece,
Então, a gente tem aqui, eu não me lembro do nome, eu só me lembro do prático, que era o construtor. Eu não me lembro do nome dos outros dois, mas os outros dois, os três tinham que construir uma casa, né? Um construiu uma casa de palha, o outro construiu a casa de madeira, ficou ali mais ou menos daquele jeito. E o prático falou: não, eu vou construir uma casa sólida. E aí a gente tem, né? Então, três irmãos estão ali, né? Os dois se divertindo. Essa fisionomia aqui, isso aqui é muito interessante, por isso que eu coloquei essa foto. Essa fisionomia, ela traduz muito um ar saturnino, que é o ar meio rabugento. Então, pode ser que em determinados momentos, quando esse Júpiter entrar em Capricórnio, vocês acabem tendo uns momentos meio assim de rabugice mesmo, de ficar assim, porque quer que as coisas aconteçam e aconteçam direito e você quer fazer do jeito direito. E aí você tem os outros porquinhos que estão em volta fazendo, brincando, acontecendo. E aí pode ser que você desenvolva, né, uns momentos que você fique um pouco rabugento. Então isso também é uma coisa que precisa ser trabalhada. Aí a gente tem o lobo mau, né, que é o grande que vem para devorar os porquinhos. Então a gente vai fazer aí mais uma outra analogia, né? Para quem conhece o mito de Saturno, Saturno ele era o devorador dos filhos, né? O regente de Capricórnio. Então a gente tem mais uma analogia aí que fala, né? Ele não confiava, né, nos filhos porque ele, né, castrou o pai, então ele devorava os filhos deles, todos os filhos que nasciam ele devorava. Então a gente tem aí, a gente vem com mais uma analogia, né, dessa vibração de Capricórnio. E aí a gente tem também uma outra coisa a respeito do lobo. Embora na história infantil ele tenha uma posição, ele seja colocado com uma posição do vilão da história, né? Porque a história para ter graça ela precisa ter o vilão. O lobo mau, lobo, né? A simbologia esotérica do lobo, né? Nos conhecimentos xamânicos, ele está muito associado à lealdade, né? E o lobo ele vem trazendo o vento, que é o simbolismo claro das tempestades que a gente atravessa na vida. E assim, você tem imagem, a figura de um lobo, quer dizer, não tem como você escapar, assim, aquilo é inexorável na sua vida. Essas tempestades, elas vão acontecer, elas vão passar por você. Então, quando vem o lobo trazendo o sopro, né, que é a tempestade, que é o derrubar, todos eles vão e ficam na casa do prático, né? Todos eles conseguem fugir porque o prático construiu, né, uma casa forte. E aí, por que a figura casa? Isso é o mais interessante dessa história. Se a gente pegar o círculo dos signos aqui, a gente tem aqui o símbolo de Capricórnio, que é Sagitário, né? Júpiter está saindo daqui, está entrando aqui. Oposto a ele, a gente tem o signo de Câncer. Tudo que é relacionado, que tem uma tônica de Câncer, está relacionado tanto à Lua quanto à casa astrológica de Câncer, ela está relacionada com segurança, base, estrutura e casa. A casa astrológica de Câncer, né, que é representativa de Câncer, ela é a casa da gente. Quando você quer saber sobre a casa de uma pessoa, você vai olhar essa casa astrológica. Então, vamos lá. A gente tem aqui o prático construindo, estruturando a base dele, que é onde está o Câncer, oposto a Capricórnio. E aí depois ele conseguiu o quê? Trazer os outros de fora para ele. Então, construir uma base sólida, segura,
onde as tempestades da vida não vão te afetar, porque você se estruturou em todos os sentidos. É material, é emocional, é espiritual, é a busca de uma estrutura que, dependendo da pessoa, vai ser uma procura em locais, em alguns setores, mais que em outros, mas ela vai se estruturar, ela vai criar uma base forte, uma base segura, e aí é que ela pode iniciar ápice da concretização lá fora. Então, lá dentro ele conseguiu uma segurança com a casa de tijolos e ele trouxe de fora, ele pôde trazer de fora os irmãos dele. É a hora que ele começa, ele fica visível para os outros porque ele tem estrutura. Percebe como é interessante a analogia, como faz todo sentido a analogia da casa e a construção, né? Eu estou querendo passar o que vem a ser, o que pode vir a ser para cada um de vocês. Tudo isso está relacionado. Então, cada um vai perceber essa necessidade de estruturação em algum lugar para depois fazer uma realização maior, tá? Aí a gente tem uma outra história aqui. Chapeuzinho vermelho, né? Mais uma vez a gente apresenta, a gente tem aqui a figura do lobo mau. Não é no mesmo sentido dos três porquinhos, né? Tem outras questões envolvendo, né, Chapeuzinho Vermelho aqui. Mas qual é o principal, o cerne principal da história? Ela percorreu um caminho, não conversar com estranhos, não falar com pessoas desconhecidas, e ir até a casa da avó. Casa, pessoa mais velha, maturidade, é um caminho onde você tem a estrutura e a maturidade, é o caminho do amadurecimento dela. Então, veja o caminho, onde está, o que você está fazendo no caminho que você está percorrendo, você está se deixando desviar por outros pontos, existem outros pontos que estão despertando a sua atenção e estão fazendo o seu caminho ficar diferente, porque a partir disso sai o lobo mau na casa da avó, né? E aí ali ele está esperando por ela e ele devora a avó, também tem mais um ponto aí do devorar, né, do comer e tal, mas é o caminho da casa da vovó, que é a pessoa mais velha, que é o caminho em direção à maturidade. Tudo isso tem muita relação agora com o que a gente tem para aprender nesse próximo ano. Aí o último, né, impossível também não falar, a cigarra e a formiga, né? Tanto os três parquinhos, né, quanto a história da cigarra, você tem essa coisa da diversão, você tem a coisa do tá tudo bem, a cigarra, ela, assim, eu nunca vi cigarra construir, edificar nada, né? Assim, a cigarra ela vai comendo, ela é meio assim, se tiver uma quantidade de cigarras muito grande passando por alguma plantação, elas destroem, elas dizimam, né? E aí qual é a história, né? Se você se torna, né, um ser que tudo tá bem, imagina, não vai acontecer nada, que inverno, não quero me preocupar. Eu vou ficar aqui comendo e me divertindo. Esses recursos têm um limite, se você não, né? Se você não tiver uma preocupação, né, em mantê-los. E a formiga é aquela incansável, né, que vem trabalhando até o inverno, que também é um estágio avançado da vida, né? Quando você estiver no inverno da sua vida, o que é que vai ser? Qual vai ser a cobrança de tempo? Qual vai ser a cobrança? O que foi que você fez? Como é que você chegou lá? E isso não é só matéria, tá? Mais uma vez, eu repito, as histórias, elas trazem elas fazem uma
um cenário, elas constroem um cenário. Mas se lá no inverno da sua vida, onde era o ponto da maturidade que você pretendia chegar, você chegou, né? Você ficou cantando e consumindo todos os recursos possíveis que te impediram de chegar lá na frente e ter uma casa de novo, né? A formiga tem a casa com todos os recursos que ela precisa e no inverno ela está protegida, ela se protegeu. Então, isso é mais uma simbologia daquilo. Eu espero que esse vídeo tenha passado um pouco do que vem pela frente. Nem sempre é fácil, não é fácil. O que eu recomendo é vocês verem no mapa de vocês aonde é que o Mercúrio, que o Júpiter está passando. Então, assim, aquela pessoa que namorou o ano inteiro e se divertiu pra caramba, é hora talvez de agora dar uma segurada, né? A hora de você dar uma pensada, né? E estruturar com quem você quer construir um relacionamento. Se você é aquela pessoa que comeu pra caramba, agora é hora de segurar um pouco isso, pelo corpo, pela saúde, pelos recursos que você tem, porque agora o momento não é esse. Se você ficou saindo para todas as festas possíveis e imagináveis, agora a hora talvez seja de pensar mais um pouco, focar mais um pouco e direcionar para aquilo que é o seu objetivo. Então, o que eu recomendo hoje para as pessoas? Que elas vejam no mapa delas o que é que tem, onde é que ela tem. Isso é bem fácil de ver. Se tem um site, chama astro.com, você consegue ver seu mapa. É ver o que tem em Capricórnio no mapa natal e dar uma atenção especial para isso. Porque Júpiter está vindo, ele veio, ele fez esse encontro com Vênus, ele está vindo, ele está entrando em Capricórnio e ele logo mais ele vai fazer um encontro com mais 2 planetas que também estão em Capricórnio, Saturno e Plutão. E isso vai ser um processo de transformação muito grande. Agora é o momento de estar muito atento para tudo na vida da gente, certo? E aí, falando em concretização, né, eu tenho aqui o grande prazer de mostrar o meu site, transformareterapias.com.br. Lá já tem alguns textos de blog, provavelmente eu vou postar esse vídeo lá, mas já tem um textinho de blog, eu vou acrescentar mais alguns. Tem os serviços que eu estou fazendo agora em astrologia. Eu comecei a desenvolver um trabalho de astrologia para mulheres, que está super legal. O que não quer dizer que eu não esteja atendendo homens, mas tem um trabalho focado para mulheres, bem, bem interessante. E aí, quem tiver interesse, dá uma olhada lá, dá uma né? Ver de repente se tem interesse, se quiser saber de mais coisas, para deixar e-mail. Enfim, o que eu tenho então para passar, o que eu tinha para passar sobre esse assunto era isso. Eu acho que eu falei até mais do que eu estava esperando, eu achei que ia dar uns 20 minutos, mas eu achei super legal. Falei assim, não sei por que veio a ideia de fazer, mas eu achei importante. Eu espero que eu consiga voltar a fazer mais vídeos com mais conteúdo. Vamos ver, espero que dê. Agradeço muito quem assistiu, quem se interessou por assistir. E aí a gente vai conversando e quando der a gente conversa sobre outros assuntos.
Obrigada, uma boa semana para todos, bons dias, boas realizações, boas concretizações e tudo de melhor na vida de vocês. Um abraço.